Pai do Senhor Jesus, irmãos, eu sou o irmão Ailton, esse é o canal Através da Palavra e estamos em mais um momento de oração, né? E a palavra que a gente vai meditar hoje se encontra em Efésios capítulo 6, do versículo 10 e diante. Antes da gente meditar e fazer a oração, eu só quero pedir antes que os irmãos curte, compartilha e deixe seu comentário também, deixe seu pedido de oração. Porque assim você fazendo isso, compartilhando, curtindo, o YouTube vai entender que é um conteúdo relevante e vai ajudar a levar a palavra de Deus para longe e também pessoas serem abençoadas através da oração da fé. E a palavra que a gente vai meditar hoje é sobre Efésios 6, né? Capítulo 10 e diante, que vai dizer assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e contra sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, no lugar celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal, e havendo feito tudo, ficar firme. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados aos pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, esse versículo aqui é muito usado para quando a pessoa quer tratar sobre o assunto de batalha espiritual, né? E a batalha espiritual, a gente sofre diariamente, não só o crente, mas também o não crente sofre essa batalha diariamente por opressões do maligno, setas lançadas, dúvidas e tal, né? E diariamente a gente está diante de batalhas espirituais, né? E essa é uma batalha que não tem como a gente lutar com as nossas próprias forças. Não tem como eu lutar com algo que é físico, né? Se a batalha é espiritual, não dá para eu lutar, não dá para eu vencer ela tendo armas físicas, né? Então, por isso que a gente vai meditar nesse texto aqui de Efésios, que trata um pouco sobre a batalha espiritual, né? Só que para a gente lutar essa batalha espiritual, para a gente vencer essa batalha espiritual, para a gente encarar essa batalha espiritual, a gente precisa de armaduras também espirituais, né? E aqui no texto de Efésios a gente vê o apóstolo Paulo falando para que a gente venha fortalecer no Senhor e revestir de toda a armadura de Deus. Mas antes da gente meditar na armadura que a gente tem que vestir, eu queria falar para os irmãos que esse texto aqui, o apóstolo Paulo, ele não inventou da cabeça dele, não foi algo que ele teve uma ideia e escreveu aqui no texto. Sabemos que foi inspirado pelo Espírito Santo e também ele estava repetindo um texto que se encontra em Isaías 59, irmãos. Porque se a gente for ver em Isaías 59, do versículo 1 em diante, Deus vai falar tudo o que ele viu de lá do céu, né? Quando ele olhou aqui para baixo e olhou para a humanidade. O versículo 3 vai falar que, versículo 1 vai falar que ele não está com a mão encolhida para que não possa salvar, e nem surdo para que não pode ouvir, né? Mas ele vem falar que é por conta do pecado e que faz separação entre Deus e nós, né? E versículo 3 e diante a gente vê Deus só falando as verdades. Falando porque as nossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os nossos lábios só têm falsidade, perversidade, e a gente corre para fazer o mal, para derramar sangue inocente. Os irmãos depois leem o capítulo inteiro. Mas aqui, irmãos, no versículo 16 em diante, vai falar bem assim, ó. E vendo que ninguém havia, maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Por isso, o seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Pois vestiu-se da justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si vestes de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários e recompensa aos seus inimigos. As ilhas dará ele a sua recompensa. Irmãos, essa armadura, quem vestiu para poder nos salvar foi Deus.
Aqui está falando de uma armadura que ele vestiu para poder vir aqui para nos salvar, com o seu próprio braço forte, representado no Senhor Jesus. Ou seja, para mim poder lutar essa batalha espiritual, para mim poder vencer essa batalha espiritual, eu tenho que me vestir da armadura de Deus. Eu tenho que me revestir da armadura de Deus, porque a minha armadura não dá. A minha armadura não dá conta. A sua armadura não vai resolver nada, mas sim a armadura de Deus. E aqui a gente vê o apóstolo Paulo pedindo para que a gente venha cingir os vossos lombos com a verdade. E que verdade é essa que nós temos que se revestir diariamente? Dessa verdade que está lá em Isaías 59, que somos miseráveis, somos pecadores, que não conseguimos fazer o que é certo o tempo todo, que a gente é inclinado para o mal, para a maldade, que se dependesse de nós, a gente não queria saber de Deus, a gente não queria buscar a Deus, mas graças a Ele, porque Ele quis nos resgatar, Ele quis nos salvar, porque a gente não merecemos nada, o que a gente merecemos é a condenação eterna, mas mesmo assim Deus, com a sua infinita bondade, Ele quis nos resgatar do lamaçal do pecado, Ele quis nos resgatar do mundão, Ele quis nos salvar com o seu braço forte. Então, dessa verdade a gente tem que se revestir diariamente, que eu não mereço ser salvo, eu sou um miserável pecador e eu preciso de ajuda, eu preciso de um que me salve, porque sozinho eu não consigo me salvar. Então é dessa verdade que a gente temos que se revestir diariamente, para depois a gente vestir a couraça da justiça, porque antes de vestir a armadura de Deus, temos que se vestir dessa verdade e depois vestir a couraça da justiça. Porque quando um soldado ia colocar uma armadura na guerra, ele não colocava a armadura sem roupa nenhuma por baixo. Ele primeiro colocava uma roupa por baixo, depois ele colocava uma couraça, uma pele de um animal bem mais resistente que a nossa, para que se caso as flechas atravessassem a armadura, ia pegar nessa couraça e não ia furar ele, né? Então, primeira roupa, se vestir com a verdade. Segunda roupa, a couraça da justiça. E o couro do animal tinha que ser bem mais resistente que o nosso, para que a gente viesse poder suportar, né, as pancadas, poder suportar as setas. E essa couraça da justiça, irmãos, é a justiça do Senhor Jesus. Ou seja, depois que a gente se revestir da verdade, nós temos que se revestir de Jesus, reconhecendo que a gente somos justos porque Ele nos justificou. Temos que reconhecer que a gente faz parte da justiça de Deus, por causa que teve um que nos justificou. Naquela cruz, quando Ele estendeu o seu braço, Ele nos justificou, mesmo a gente sem merecer. Então, para eu poder me vestir de uma pele de um animal, o animal ia ter que morrer para eu poder ter acesso à pele dele. Então, Jesus teve que morrer para que a gente viesse poder ter acesso à pele dele. Porque quando a gente se reveste de Jesus, a seta pode vir nos atingir, as espadas do inimigo podem vir nos atingir, as calúnias podem vir nos atingir, as tristezas podem vir nos atingir, as batalhas podem vir com tudo. Mas se a gente tivesse revestido de Cristo, se nós tivesse revestido de Jesus, a gente não vai morrer. A pancada pode doer, pode machucar, mas não vamos morrer. A pancada pode nos fazer bambear. E se a gente cair, a gente não vai morrer. A gente vai estar vivo para poder levantar e continuar caminhando. E assim somente se a gente se revestir de Jesus. Então que a gente venha se revestir dessa armadura diariamente, porque somente com essa armadura a gente vai poder resistir contra os contra-ataques do inimigo. Com essa armadura a gente vai conseguir resistir às lutas diárias. Com essa armadura a gente vai aguentar o tranco, mas somente com a armadura de Deus. E uma arma também principal, que eu não posso esquecer de estar citando, que é uma das principais, né, que é o escudo da fé. E como é que eu faço para ter fé? Lendo a palavra dele. Porque eu lendo a palavra dele, eu vou conhecer mais a ele e minha fé vai ser ativada. E também uma espada, que aqui no versículo 17 vai falar assim: também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Porque o soldado numa guerra, ele só não se defende, ele não somente se defende, ele também ataca. Ele também vai para cima. E com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, a gente vai vencer qualquer inimigo. Porque lembra como o Senhor Jesus venceu a tentação no deserto? Lembra como o Senhor Jesus venceu o diabo no deserto? O diabo vinha oferecendo uma oferta para ele e Jesus vencia com a Bíblia. Ele simplesmente citava a Bíblia e vencia.
É assim que eu e você vai vencer a batalha espiritual do dia a dia. Primeiro se reveste de Deus, se reveste de Cristo e depois usa a palavra. Quando vier o inimigo te afrontar, usa a palavra. Quando vier as adversidades te atacar, usa a palavra. Porque somente assim você vai vencer a batalha espiritual. Amém, irmãos? Agora vamos orar. Meu Deus amado, meu Pai querido, Deus santo, glorioso é o teu santo nome, Pai. Quero agradecer, meu Deus, por esse momento de reflexão, Pai, e por esse momento de oração, Pai. Eu peço que o Senhor, Pai, venha nos revestindo nesse exato momento, Pai, da tua armadura. Essa armadura que nos faz vencer as batalhas. Essa armadura que nos faz ficar firme mediante as batalhas, os ataques do inimigo, as afrontas no trabalho, as afrontas na escola, as afrontas em onde quer que seja, Pai. Somente com essa armadura o Senhor vai nos fazer ficar firme, Pai. Então eu peço, Pai, vem nos ajudando a nos revestir diariamente dessa verdade, que não merecemos ir para o céu, não merecemos ser salvos, não merecemos a Tua graça, Pai. Mas mesmo com a Tua infinita bondade, o Senhor derrama sobre todos nessa terra, Pai. Então eu peço também que o Senhor venha nos ajudando a se revestir dessa justiça, Pai, que somente é a do Senhor que vale, Pai, e não a nossa. Somente a justiça do Senhor Jesus, porque é Ele que nos torna justo. Quando Ele morreu naquela cruz, Ele nos justificou, Pai, perante a um tribunal que já era a sentença decretada, que era o inferno, Pai, que era o lago de fogo. E somente com a Tua justificação, Senhor Jesus, a gente consegue, Pai, sair daquele banco de réu. Então nos ajude, que a gente venha se revestir dessa verdade, dessa justiça diariamente e reconhecendo que somente o Senhor pode nos livrar dessa, Pai. Depois desse revestimento, eu peço que o Senhor venha nos dando a Tua armadura para vencer qualquer batalha, Pai. Peço que o Senhor venha derramando a Tua armadura sobre cada um que está ouvindo esse vídeo, que reconheceu, Pai, essa condição de pecador, que reconheceu essa condição de que quer ajuda, Pai. Eu peço que o Senhor venha revestindo, Pai. Reveste com o Teu poder e com a Tua glória, Pai. Vem visitando no íntimo, Pai, aquelas pessoas que estão com depressão, Pai, aquelas pessoas que estão com crise de ansiedade, Pai, que somente o Senhor pode ter acesso, Pai, onde elas estão, Pai, porque as pessoas que estão dessa forma, elas se escondem dentro delas mesmas, Pai. Então eu peço que o Senhor venha visitando esse coração aflito, Pai. Derrama a sua paz, meu Deus. Vem revestindo com o Teu poder, com a Tua armadura, Pai, para que venha suportar todo o ataque do inimigo, toda a seta do maligno, Pai. Que venha cair por terra agora toda a acusação do diabo sobre essa família, Pai. Que venha cair por terra agora toda a obra feita para derrubar esse casal, essa família, meu Deus. Que caia por terra agora e o nome do Senhor venha ser glorificado, meu Deus. Senhor, eu peço que o Senhor venha visitando essa pessoa que está ouvindo essa oração também, Pai. Eu não sei qual é a enfermidade dela, mas o Senhor sabe, Pai. Eu creio que o Senhor é poderoso para curar qualquer enfermidade, meu Deus. Então eu peço que o Senhor venha visitando, Pai. Vem curando, vem sarando, Pai. Vem repreendendo todo o mal que vem por cima dessas pessoas, Pai. Eu peço, Pai, que o Senhor venha, Pai, glorificando o Teu nome através das vidas delas, operando milagres e maravilhas, Pai. E que o nome do Senhor venha ser glorificado, meu Deus. Pai, eu peço, Pai, que mais uma vez o Senhor nos coloque em nossas mentes, Pai, nos mostrando, Pai, para que a gente venha reconhecer dia após dia que nós necessitamos da Sua ajuda, que a gente venha reconhecer dia após dia que nós precisamos do Senhor para caminhar, para se deitar, para acordar, porque tudo provém do Senhor, meu Deus. Então eu agradeço a Ti por esse momento de oração, agradeço por essas pessoas que estão ouvindo e eu creio que o Senhor há de conceder cada pedido de oração de acordo com a Tua vontade que foi entoada aqui nesse vídeo, Pai. Em nome de Jesus eu peço, Pai, que o Senhor venha, Pai, visitando esses casais, Pai, vem visitando esses jovens, Pai, retirando das drogas, Pai, retirando esses vícios, Pai. Eu peço que o Senhor venha derramando da Tua presença a cada um que ouvir esse vídeo, Pai. Que o Senhor venha tocá-la de uma maneira especial, Pai. Que o Senhor venha tocá-la, Pai, de uma maneira diferente, que ela vai compreender e entender que é o Senhor falando, meu Deus. E mais uma vez, Pai, que a gente venha sair desse vídeo, dessa oração, revestido com o Teu poder, revestido com a Tua glória, revestido com a Tua armadura, porque somente assim, para a gente aguentar o dia a dia, Pai. Somente assim, para a gente aguentar essas batalhas do dia a dia, Pai. E somente assim, para que a gente venha vencer essas batalhas espirituais que a gente não consegue enxergar a olhos nus, Pai. Em nome de Jesus, é o que eu te peço, crendo que o Senhor está nos escutando, crendo que o Senhor vai conceder esses pedidos de orações. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Glória a Deus. Pessoal, mais uma vez eu quero pedir para os irmãos que assistiu até o fim esse vídeo, que compartilhe esse vídeo,
compartilhe com aquelas pessoas que você acha que está precisando de oração, compartilhe nos grupos da família, compartilhe nos grupos da igreja, e o nome do Senhor vai ser glorificado, amém?